Imagina todas as coisas com as quais você entra em contato em um dia. Sejam alimentos ou objetos. Essas coisas não surgiram do nada. Na maioria dos casos, esse item fez uma viagem que ultrapassou os limites da cidade, estados ou mesmo fronteiras de países. E uma parte da viagem provavelmente envolveu um desses gigantes. Você poderia chamar os caminhões de espinha dorsal do comércio. Infelizmente, devido à quantidade dessas máquinas e à maneira como elas funcionam, é muito prejudicial à saúde do planeta. Então, o que temos em jogo? O que podemos fazer a favor do meio ambiente sem afetar a vida normal do nosso cotidiano? Vamos descobrir isso juntos e agora mesmo. Seja bem-vindo ao Explore Tecnologia, um canal que explora os impactos da tecnologia em nossas vidas. Se você gosta do nosso trabalho, curta nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho. Basta olhar para qualquer parte do globo e verá que a quantidade de caminhões é muito menor que a de carros. Em alguns países, essa diferença é ainda maior. Mas eles são responsáveis por uma grande parte das emissões de carbono na atmosfera. E essa quantidade continua subindo a cada ano, porque com a globalização cada vez mais transportes de mercadoria vêm acontecendo. Acredito que a grande parte das pessoas concorda que isso precisa mudar. A grande aposta em jogo é zerar essas emissões. E isso significa motores elétricos. No momento, as duas opções que temos são motores a baterias e células de hidrogênio. Porém, os caminhões enfrentam um desafio mais complexo ainda, comparados aos motores dos automóveis. Essas máquinas geralmente têm suas viagens bem longas e carregam cargas muito pesadas. Então, qual sistema vencerá a corrida pelo caminhão do futuro? Ou precisamos de ambos? O hidrogênio começou na frente. Este é Felipe Rodrigues. Ele trabalha para reduzir os impactos climáticos dos veículos pesados. Se você falasse sobre caminhões com emissão zero há apenas alguns anos, com certeza teriam rido da sua cara. Há algum tempo, havia muitas noções pré-concebidas sobre o que as baterias poderiam fazer e o que elas eram de fato. Pois a percepção era de que as baterias são muito caras, muito pesadas e as baterias são muito grandes. A grande realidade é que precisamos de enormes baterias para alimentar esses grandes caminhões e isso poderia comprometer a quantidade de carga que podemos transportar. Como qualquer nicho da economia, as grandes transportadoras muitas vezes têm margens de lucro apertadas. Com certeza, dependendo da distância e do peso da carga transportada, as baterias acabam suas cargas no meio da viagem. E como o tempo é dinheiro, realmente ninguém quer desperdiçá-lo com horas de carregamento dessas baterias à beira da estrada, para só assim poder seguir viagem. Portanto, com todos esses problemas, o foco da engenharia mudou para as células de combustível. Esses dispositivos funcionam essencialmente como baterias, porém, utilizando hidrogênio e oxigênio extraídos do ar. Essas células podem produzir eletricidade suficiente para alimentar um caminhão, e os seus únicos subprodutos são o calor e vapor d'água. Porém, é claro que é necessário muita energia para produzir hidrogênio puro para que possa ser usado como combustível. Mas mesmo assim, um caminhão a hidrogênio produz até 33% menos emissões ao longo do seu ciclo de vida do que seu equivalente a diesel. Essa redução é muito maior se o hidrogênio for produzido com energia renovável, chegando até a 89%. Mas, infelizmente, isso quase não está acontecendo. Simplificando, os caminhões a hidrogênio podem reduzir as emissões sem comprometer a capacidade de carga ou exigir longas pausas para carregamento. Abastecer um caminhão de hidrogênio é mais ou menos a mesma coisa que abastecer seu caminhão a diesel. Volker Hasenberg, gerente de estratégia para hidrogênio na Daimler Truck. Você tem uma estação. Você abastece o hidrogênio a bordo do caminhão. E pronto, isso leva apenas alguns minutos. Então, à primeira vista,
as células de combustível de hidrogênio parecem uma solução definitiva para caminhões, ultrapassando facilmente a tecnologia à bateria. Mas aqui está outra questão. Todas essas suposições sobre baterias, muito caro, muito pesado, ultimamente já estão bem desatualizadas. O que aconteceu nos últimos anos é, digamos, incompreensível. As baterias ficaram muito mais baratas muito rapidamente e a sua capacidade energética melhorou muito. Isso significa que agora um caminhão tem muito mais autonomia, com o mesmo tamanho da bateria. Os pesquisadores também estão trabalhando em sistemas de carregamento de megawatts para caminhões pesados, com o objetivo de reduzir o tempo de carregamento de várias horas para apenas 15 minutos. Isso permitiria que motoristas de caminhão, onde tem a obrigatoriedade de parada para descanso, carregassem os veículos durante essa pausa, mas claro, cada país pode ter um tempo diferente do outro. Embora isso ainda seja um grande desafio em termos de infraestrutura, o que fez o pêndulo balançar a favor dos motores elétricos a bateria novamente foi um investimento em grande escala em pequenos veículos elétricos. Ou seja, quando se trata de automóveis de passageiros mais ecológicos, a maioria dos governos e produtores aposta em baterias, diz David Sebon, Engenharia de Transporte Rodoviário, na Universidade de Cambridge. É realmente a indústria automotiva que está reduzindo o custo das baterias. Apenas uma pequena parte da indústria, um número relativamente pequeno de pesquisadores, estão trabalhando em engenharia de células de combustível e armazenamento de hidrogênio. Agora, caminhões movidos a bateria também têm a vantagem que são mais baratos de operar do que os caminhões a hidrogênio. Isso porque são mais eficientes. Veja, para alimentar uma célula de combustível com hidrogênio verde, você precisa transformar eletricidade em hidrogênio, transportar isso para os postos de abastecimento e bombeá-lo para uma célula de combustível, que então o transforma novamente em eletricidade. Com isso, aproximadamente 60% da energia é perdida no caminho. Agora compare isso com um caminhão totalmente elétrico. É necessário a energia para carregar uma bateria, que então alimenta o motor e pronto. Com essa simplificação, apenas cerca de 20% da energia é perdida nesse sistema. Quando você compara essas duas estratégias, a estratégia da célula de combustível de hidrogênio consome 3 vezes mais eletricidade para disponibilizar 1 kW nas rodas do veículo. Ou seja, teoricamente, você precisa ter 3 vezes mais turbinas eólicas, 3 vezes mais painéis solares ou 3 vezes mais centrais nucleares. O fato de os caminhões elétricos a bateria serem mais baratos de operar faz uma enorme diferença. Compensa o investimento inicial para comprar o veículo, que não é nada barato, maior do que para caminhões com célula de combustível. Porém, se você olhar para o custo total do investimento, a soma de todas as despesas de um veículo ao longo do seu ciclo de vida, os caminhões movidos a bateria parecem ter um melhor custo-benefício que os a hidrogênio. Mais importante ainda, em alguns países eles podem se tornar até mais baratos do que os caminhões a diesel antes de 2030. Veja na Europa o quão rápido isso está acontecendo. É claro que os caminhões movidos a bateria têm o bônus adicional de emitir muito menos do que seus equivalentes a diesel. Eles podem ser alimentados por uma mistura de energia de combustíveis fósseis e energias renováveis. Isso economiza cerca de até 63% das emissões. E se forem alimentados apenas com energia renovável, isso economiza 92%. A corrida está vencida? À medida que as tecnologias de baterias se desenvolvem rapidamente, surge a seguinte questão: a corrida entre caminhões elétricos e a hidrogênio já acabou? E o que isso significa? Na maioria dos países, os caminhões movidos a bateria ainda representam menos de 1% das vendas. Mas as projeções dizem que eles constituirão uma grande maioria até 2050. Um exemplo é o mercado europeu. Agora fica a pergunta: os fabricantes de caminhões deveriam investir em hidrogênio depois de tudo que vimos?
É um debate muito interessante porque você tem grandes corporações multinacionais chegando a conclusões muito diferentes. Os produtores de caminhões a hidrogênio basicamente querem outra perna para se apoiar. Eles estão apostando que caminhões movidos a bateria nunca se desenvolverá o suficiente para transportar cargas extremamente pesadas através de centenas de quilômetros, porque mais carga requer mais energia. Pense nas máquinas, pense na construção, pense sobre tudo. Porém, no geral, o que mais pesa é a questão do limite de peso, e não o volume a ser transportado. Pensando assim, então teremos uma vantagem para os caminhões a hidrogênio. Nesse ponto, os concorrentes que apostam em sistemas totalmente a bateria dizem: essa é uma aplicação muito específica. Podemos construir projetos totalmente separados. Você tem que utilizar toda a infraestrutura existente, postos de gasolina e tudo o que está disponível. Então, existem maneiras de fabricar caminhões movidos a bateria mais viável para cargas muito pesadas em viagens longas. Sim, os motoristas podem trocar suas baterias em vez de esperar para recarregá-los. Isso provavelmente exigiria cooperação em toda a indústria em sistemas de troca de baterias, como, por exemplo, a troca do botijão de gás de cozinha. Outra opção seria instalar sistemas rodoviários elétricos em alguns pontos mais importantes do país. Eles permitiriam que caminhões coletassem eletricidade diretamente de linhas de transmissão aéreas por contato, como alguns sistemas de ônibus, trens ou bondes elétricos. Talvez a estratégia perfeita seria a instalação dessas redes em áreas remotas, onde provavelmente não haveria estações de carregamento. Isso nos leva ao nosso próximo ponto: desafios de infraestrutura. Se os caminhões com emissões zero assumirem o controle, é necessário expandir muito para qualquer das tecnologias. Os postos de abastecimento de hidrogênio ainda são extremamente escassos. Quando se trata de carregamento de veículos elétricos, já há infraestrutura mais sólida instalada para os automóveis de passageiros. Mas o tipo de carregamento de alta potência que os caminhões precisam está quase completamente ausente. Na União Europeia, por exemplo, já tem leis que poderiam entrar em jogo. Algumas delas definem metas específicas para os Estados-membros implantarem mais estações de carregamento e abastecimento nos próximos anos. Então, vemos que as grandes montadoras estão cada vez mais confiantes nos investimentos dessas tecnologias. Estão assumindo fazer esses investimentos necessários porque veem que esse negócio vai dar certo. Porque as decisões regulatórias, a política, as leis governamentais já existentes, cria certeza para que sejam feitos os investimentos com confiança. Ou seja, há regulamentações que sinalizam para as empresas que é para esse rumo que o futuro dos caminhões se dirige, e isso é vital. Claro que os governantes também correm riscos com essa grande transição. Porém, o mesmo precisa acontecer para estimular os fabricantes a produzirem em massa e, consequentemente, diminuir os custos para o consumidor final. Porque, no momento, não está sendo produzido o suficiente para os operadores de frota fazerem a mudança. Assim, a União Europeia pretende rever as suas normas de CO2 para caminhões. Embora não acabe com os motores de combustão interna, a proposta quer que os novos veículos pesados emitam 90% menos carbono até 2040. Caminhões com bateria, célula de combustível, necessidades de melhorias na infraestrutura de abastecimento. Mas há ainda um desafio específico dos caminhões a hidrogênio, e esse é o preço do combustível em si. Precisamos comercializar a produção de hidrogênio em maior escala. Atualmente, quando se fala em hidrogênio verde, estamos produzindo hidrogênio em escala muito pequena. E é uma certeza: quando você amplia a produção, você pode reduzir os custos muito facilmente. É aqui que as estimativas divergem bastante. Algumas projeções são otimistas, enquanto outros dizem que permanecerá caro nas próximas décadas. Portanto, a queda do preço do hidrogênio é mais um talvez numa longa lista de incertezas durante esta transição. No Brasil, as coisas estão ainda a passos lentos comparados aos países ricos,
As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro dão incentivos isentando o caminhão elétrico do rodízio. Ainda em São Paulo, há a isenção de IPVA. Isso é importante para o negócio de transporte. E essas iniciativas estão servindo de inspiração para outras grandes cidades, assim como para pequenos municípios, diz o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, Adalberto Maluf. Entretanto, para Maluf, o país se desconecta do mundo ao não ter políticas de incentivos. O executivo lamenta não ter incentivos do governo federal, sobretudo porque estamos tendo uma virada no setor da logística verde em todo o mundo. Nesse sentido, enquanto países da Europa ou mesmo os Estados Unidos investem pesado em políticas de eletrificação pensando no seu parque industrial do futuro, o Brasil, segundo Maluf, perde por não ter uma visão do futuro. E isso se traduz em perda de competitividade. Conclusão: para chegar até nós, esses produtos que utilizamos todos os dias sem tantas emissões de carbono, algumas grandes questões ainda precisam de resposta. Quanto mais baratas e menores as baterias podem ficar? Quão rápido elas podem ser carregadas? E algum dia haverá hidrogênio verde suficiente em larga escala? Seja qual for as respostas, precisamos fazer algo para descarbonizar o setor de transporte. Precisamos fazer isso rapidamente. Parece que os caminhões totalmente elétricos estão muito à frente de hidrogênio na corrida para entregar nossos futuros produtos. Mas ambos estão nos aproximando da mesma linha de chegada para alcançar as nossas metas climáticas ideais. E você pode querer ficar atento porque ainda pode haver algumas surpresas ao longo do caminho. Então, nos diga o que você achou. As empresas deveriam apostar em baterias ou células de hidrogênio? Deixe-nos um comentário. Volto a solicitar que curta nossos vídeos, se inscreva no canal para mais curiosidades sobre as tecnologias do mundo moderno. Será um prazer ter você conosco. Obrigado e até breve.